Estive ontem na região metropolitana, no complexo penal de Itaitinga, e na oportunidade falei com 8 constituídos clientes meus, de um universo de 38 que estavam naquele estabelecimento. Na oportunidade, levei também um colega meu, esse colega falou com mais 6, certo? Então, ao todos, falamos com 12 presos de Vargem Alegre que foram transferidos para aquele respectivo estabelecimento, e a situação em que eles estão é uma situação que não é precária, na verdade, é uma situação que viola a legislação nacional e internacional. Diversos pactos que o Brasil é signatário e a própria lei de execução penal está violada. Para se ter uma ideia, Nonato, eles estão com a mesma roupa, certo, do dia que estão lá até a data de ontem. Não é o mesmo uniforme, que é padrão. Não é que eles estejam sendo lavado ou trocado, não. É a mesma roupa. Dorme e acorda com a mesma roupa. Não foi fornecido pelo Estado nenhum material mínimo de higiene, não escovaram os dentes, sequer tomaram banho, certo? Tudo isso em afronta a diversos dispositivos legais, que de antemão digo, comuniquei, até porque é obrigação minha e não poderia me furtar na condição de conselheiro e representante de Vargem Alegre da subseção da OAB de Iguatu, comuniquei ao Danilson, que é o presidente da OAB da referida subseção, muito solidário. Existe na OAB uma comissão permanente que está tratando dessa situação, e também comuniquei informalmente ao Ministério Público, muito atencioso, doutor Tiago, que também sequer, segundo a sua declaração, teria sido comunicado previamente dessas transferências, e é um retrato triste, lamentável, certo? Sabemos que quem comete algum ilícito tem que pagar, certo? E isso defendo também. Agora, o fato de sermos humanos, certo, nos dá algumas certas garantias. Aliás, essas garantias são extensíveis até a animais, certo? Um animal, quando ele é sacrificado, ele tem que ser por um procedimento indolor. Assim como um ser humano, ao cumprir uma pena por um erro cometido e que deve sim cumprir, ele tem que passar por um procedimento, primeiro, digno, que respeite a sua condição de humano, e segundo, que busque uma ressocialização, porque o Brasil não tem prisão perpétua. Então ele vai sair, ou cedo ou tarde, ele vai sair. E como ele vai sair? Será se vai sair achando que o Estado comete violações contra um direito dele, o Estado está legitimando você a agir contra a lei, quando o Estado não respeita a própria lei que foi criada por ele, certo? Então eu acho que não é por aí, e a classe de advogados de Vargem Alegre está unida. Quinta-feira iremos ter uma reunião na sede da OAB, terça-feira iremos ter uma reunião na sede da OAB do Iguatu, com a participação dos advogados que atuam em Vargem Alegre, para discutir especificamente essa transferência em massa, e estamos na luta para conseguir amenizar o sofrimento tanto dos presos como dos familiares. E só lembrando, Nonato, dos 8 que eu falei, falo pelos meus constituídos, nenhum era preso que estivesse cumprindo pena. Todos estavam aguardando o seu julgamento. Amanhã
ou ao longo de um período razoável, eles serão julgados. E muitos serão absolvidos, certo? Então, nem culpa foi formada ainda. Então, eles não estão nem cumprindo pena, estão cumprindo uma medida cautelar até que eles sejam julgados, para vermos a gravidade e as consequências de que essas violações causarão na vida desses vazalegrenses. Agora, doutor Luiz Ricardo, muita gente pode dizer o seguinte: o doutor é advogado, tem clientes que estão nessa situação, mas é bom frisar que não são apenas os clientes, né, para os quais o senhor advoga, que estão passando por essas dificuldades. Quer dizer, outros detentos, é uma questão coletiva mesmo. É uma questão coletiva. Inclusive, gostaria de aqui pontuar o excelente trabalho do Conselho da Comunidade, que tem uma comissão que está tratando especificamente dessas situações, que acompanhavam os presos e agora estão dando suporte aos familiares. E eu me voluntariei para levar, certo, todos os malotes com os materiais mínimos, né, permitido, que existe um rol bastante exauriente do que é ou não é permitido. E, pasmem, Nonato, ao chegar lá, certo, sequer foi permitido que ficasse aquele material lá, porque, segundo o estabelecimento prisional, só receberão às segunda-feira. Olhe, ressalto, não é material de luxo, não é o que o Estado já oferece, o Estado não está oferecendo, né? Se um familiar não levar uma escova de dente, até ontem, estavam sem escovar os dentes. Talvez, se perdurar, passará um mês ou mais, certo? Porque o Estado ele já estava sobrecarregou os complexos penais da capital, e eu acredito que é uma limitação física mesmo do Estado. É tanto por isso que eles não conseguiram se preparar para dar a devida dignidade àqueles presos. Então, é uma questão coletiva. Inclusive, trouxe de volta os malotes dos meus e dos que não são, certo? Foi uma questão humanitária mesmo. Devolvi ao Conselho, certo? O Conselho conseguiu angariar 2 passagens de ônibus na segunda-feira. 2 familiares de presos se voluntariaram para ir ao estabelecimento e levar de todos, certo? Então, não é uma questão pontual, é uma questão que afeta todos estão na mesma situação, e os familiares dos demais darão uma contribuição simbólica, tão somente para o táxi do referido terminal de ônibus até a CPPL, já que essas 2 pessoas não poderiam, de outro modo, levar esse vasto material. E, enfim, na medida do possível, busca-se amenizar, né, as violações que estão em curso, certo? E que, repito, grande maioria, no meu caso, todos os meus clientes, certo? E dos demais também, acredito que a grande maioria ainda sequer tem uma condenação, sequer ter a certeza de que eles cometeram aqueles crimes, certo? E já estão numa situação como essa. Agora, vale ressaltar também que as visitas estão suspensas e que o fato do advogado conseguir falar com os clientes é pela questão da lei, uma prerrogativa do advogado e cliente, não é isso? Isso, as visitas estão suspensas, a assistência religiosa, que decorre de lei, também está suspensa. O advogado só entra porque o advogado é a última barreira, certo? Entre o cidadão e a barbárie, certo? Seria realmente vedar o acesso ao advogado. Eu acredito que nem na época negra do golpe de 64 se era negado o acesso dos advogados, certo? Era dificultado.
mas negar nunca existiu precedente. Então, o acesso foi franqueado, conversamos, o parlatório, obviamente, não permite nenhum contato físico com os presos, é por um vidro cujo tem pequenos orifícios que passam tão somente o som da voz, mas foi essencial para tranquilizá-los e para que eles soubessem que os familiares estão bem, estão na luta e estão mobilizados. Outro ponto também é a questão do cadastro, porque, veja bem, a lei assegura o contato com a família, cedo ou tarde, certo? Pelo menos esperamos que isso venha a acontecer, enquanto ainda estivermos em uma democracia, haverá o contato da família. Então, desde já eu já repasso que o cadastro acontece em Fortaleza, certo? Através do VaptVup. Existe 2 órgãos similares na capital, dentre os quais um é vizinho ao terminal rodoviário de Messejana e acho que é o mais acessível até para que os familiares se dirijam lá. Deverão levar os documentos de identidade, documentos que comprovem o parentesco com o preso. Não foi repassado uma lista completa do que é necessário, até porque esse cadastro não é feito na CPPL, é no VaptVup, e eu não estive lá. Porém, pela experiência, eu aconselho que leve todo o documento, se possível, uma certidão de antecedentes também, para que não haja embaraço e tenha que haver um deslocamento tão distante quanto é a Fortaleza novamente. Agora, a gente imagina e a gente prevê até, com certa naturalidade, que os familiares, ao tomarem conhecimento dessa informação, vão ficar mais preocupados ainda do que já estão. O que dizer para esses familiares que estão tomando conhecimento desse tratamento que os detentos estão recebendo lá na CPPL? Aos familiares, eu primeiramente tranquilizo ao dizer que todos estão lá, certo? Nenhum está, pelo menos foi reportado, eles estão em celas vizinhas, mesmo não tendo falado com todos, um dava notícia do outro, e eles não estão com nenhuma patologia, não estão com nenhuma lesão aparente que denotasse cuidados médicos, certo? Mas, no outro giro, lamento, certo? Porque, Nonato, tem pessoas paupérimas que sequer estão presos lá e sequer os familiares têm condições de mandar um malote que, entendam-se, eu levei no meu bagageiro todos os malotes de todos os presos, cerca de 40 presos. Não é material de luxo, é uma pequena sacola que vai com um chinelo branco, que vai com uma escova dobrável, que vai com uma pasta de dente, que vai com um sabonete, uma pequena porção de shampoo que tem que ser diluída em um recipiente plástico. Enfim, são coisas basilares que são inerentes à própria higiene mínima. Não é permitido lá nenhum material que transborde mesmo a condição mínima. Não é permitido colchão, certo? Rede, certo? Não é permitido nada, ventilador, televisão, isso não é permitido lá e não, acredito, não está sendo permitido em nenhum estabelecimento prisional após a assunção da nova secretaria.
Bom, para a gente encerrar, doutor Luiz Ricardo, tem muita gente que pode achar, o advogado está querendo que a gente tenha pena de preso, que cometeu crime, que cometeu delito, que está lá passando, merece, eu não tenho pena. Tem muita gente que pensa assim. A verdade é que há uma lei, né, que trata da questão do cumprimento de prisão que precisa ser cumprida, não é isso? Com certeza. Eu pontuando aqui e me encaminhando para o final, a questão do direito, Nonato, ela tem uma situação bastante peculiar. É uma área que todo mundo que estude ou não já tem um juízo formado, certo? Você não vê se discutindo questões da engenharia, questões da medicina, em um local público, mas do direito, até uma decisão do STF, certo? Uma pessoa que tem uma escolaridade do nível fundamental, ou até que ele comenta, certo? Isso é bom, porque dá uma amplitude às decisões judiciárias. Mas há de sabermos que, para além desse senso comum que todos temos, existem leis. E as leis têm que ser respeitadas, boas ou más. Isso é uma hermenêutica de cada um. Se as leis precisam ser melhoradas, existe um congresso ao qual votamos, certo? E que as leis têm que ser modificadas por ele. Não pode o Estado que cria as leis, viola as leis. O Estado, ele, em última análise, ele está infringindo uma lei, certo? Quando trata alguém que infringiu igualmente uma lei ou não, porque tem muitos presos provisórios, ou seja, é como se para o detento passasse assim: olha, o Estado pode infringir a lei, certo? Mas vocês não, né? Então isso não cumpre com o segundo e maior objetivo das penas, que além do caráter punitivo, é de reeducar, é para saber que as leis existem para ser cumpridas. Se aquelas pessoas são a personificação do descumprimento das leis, eu acredito que quando sairão de lá, eles não sairão com a plena ciência de que qualquer lei é para ser respeitada. Doutor Luiz Ricardo, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, pelas informações. Isso, agradecer ao veículo mais uma vez e dizer que, independente de qualquer situação, falo como conselheiro da OAB, a OAB está de portas abertas para defender a sociedade, certo? E podem até achar que não, Nonato, mas os presos provisórios ou até aqueles definitivos, eles integram também a sociedade, certo? Então, eu vendo alguns comentários e as pessoas criticando, certo? Criticam muitas vezes sem nem conhecer. Muitos diziam, levar esse material que o Estado fornece. O Estado não está fornecendo esse material. Então, antes de emitir um juízo de valor, vá lá, certo? Olhe, verifique, vá nos órgãos de controle e realmente dê uma opinião abasilada, porque é uma situação que qualquer um está sujeito. E eu falo isso não estimulando a prática de crime. Até porque eu posso sofrer uma acusação injusta e ser absolvido. Então, ou ter um ente meu que esteja na mesma situação. É claro que o Estado tem que ser forte, tem que punir, certo? Mas tem também que respeitar aquelas leis criadas pelo próprio Estado, sob pena de deixarmos de estar em um Estado democrático de direito e passar para um regime de exceção.
em que os fins justificarão os meios também têm que ser legais, sob pena de contaminar o fim. Uma prova não pode ser obtida com a tortura, e etc. Porque muitas vezes, quando se tortura, um exemplo grosseiro, quando se tortura, a pessoa mesmo que não tenha feito, ela diz que fez para cessar aquela violência. Então, só agradecer e me colocar à disposição aqueles que, porventura, desejarem mais esclarecimento. Procure o Conselho da Comunidade, que está fazendo um trabalho belíssimo. As meninas que eu conheço, Tayane, Samara, e tem outras aqui, me perdoe se não cito os outros, essas é porque fazem parte do meu cotidiano, mas qualquer informação é só procurar eles, procurar também, eu acredito, o Ministério Público está à disposição, a OAB, e, enfim, concluo dizendo que passamos por um momento difícil, iremos superar esse momento, porém temos que sempre agir de acordo com a lei.